Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar acerca das teorias, né, do livro Enigma dos Sonhos. Você é o nosso convidado especial para ler o livro Enigma dos Sonhos. Está no site totalmente grátis para você. enigmadosonhos.blogspot.com. Não tem www não. É enigmadosonhos.blogspot.com. E você vai ter um livro de 600 páginas para você. Dentro do livro Enigma dos Sonhos, tem mais 3 livros para você, maravilhosos. Como evitar problemas, 250 páginas. E Filosofia Silva, de 300 páginas, mais ou menos. E esses livros estão online, totalmente grátis para você. Você pode ler, pode enviar mensagem para os seus amigos avisando da existência destes livros. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Materialização dos espíritos. Os espíritos podem se materializar. É uma doutrina bíblica. A Bíblia apoia essa crença de materialização dos espíritos. A temática materialização dos espíritos é apoiada pela Bíblia. Os anjos podem se materializarem? Pode, sim ou não? Então, vamos comentar, né, sobre este assunto. A Bíblia dá apoio, sim, à materialização dos espíritos. Nós encontramos na Bíblia vários espíritos, anjos, que se materializaram. Anjos, né? Eles se materializaram, eles lutaram, combateram contra homens, né? Eles foram agarrados, eles comeram, eles livraram pessoas do caos utilizando armas, matando a milhares de pessoas, né? No caso de Josafá, o anjo foi diante de Josafá e executou seus inimigos. Então os anjos caídos, né, podem se materializar. Se os anjos de Deus, da luz, podem se materializar, os anjos caídos também podem se materializar. E a crença nos demônios materializados, ou seja, nos anjos caídos materializados, é uma crença universal. Antes mesmo de chegar o cristianismo no Brasil, os índios já sabiam o que eram os demônios, né? Inclusive Anhanguera é o nome de um demônio branco, né? Eles viram os colonizadores matando todos os índios por dinheiro, né, por tesouros que eles acreditavam que os índios tinham, e eles disseram Anhanguera, demônio branco, Guera. Então, ou seja, eles acreditavam nisso. A Bíblia mostra vários casos de demônios que se materializaram, de espíritos que materializaram, de anjos que se materializaram, né? Lembrando que, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, nem todo espírito é anjo, né? Ou seja, uma palavra pode se tornar um espírito, uma memória viva, né? Ou seja, lida e absorvida por um lugar pode ser um espírito. Mas existem os anjos caídos, que são os demônios. E eles são anjos caídos, mas são anjos. Não deixaram de ser anjos. E esses anjos se materializam também como os anjos de Deus se materializam. As leis que favorecem a materialização dos espíritos são desconhecidas, ou seja, o porquê, a causa, eles se materializam. Por quê? O que eles utilizam? Para uma hora estar sem estar materializado e outra hora estar materializado, podendo atingir ou ser atingido. Não sabemos, porém sabemos que existe. Os anjos que tiveram com Gideão, eles comeram, né? Comeram o fruto que Gideão ofereceu para eles, né? Abraão, no caso, Abraão ofereceu a comida e os anjos comeram. Temos vários casos na Bíblia que você mesmo já sabe quais são, né? Temos o caso de Ló, de Abraão, né? O caso de Josafá, o caso de Jacó, que lutou com o anjo e segurou um anjo. Alguns assassinatos podem ser feitos por materialização de anjos. Aí é onde entra o lado assim sombrio da coisa. Há uma crença na minha pessoa de muitos acidentes, né, que acontecem no mundo são provocados por demônios. Ou seja, quando começa a cair um avião, cai um, cai dois, cai 10, cai 20, é um atrás do outro. Por quê? Né?
Então existem algumas leis que favorecem a estes seres a sua atuação. E quando eles se materializam, eles podem atingir objetos, máquinas, podem enlouquecer pessoas que dirigem essas máquinas. E existe N casos de assassinatos por demônios. Nos Estados Unidos, houve casos comprovados de demônios que batiam em pessoa, que levantavam pessoas do chão, e ali são demônios materializados, ou seja, eles estão com uma energia tão forte que eles são capazes de fazer isso. Não é diferente do resto do mundo. Esses indivíduos espirituais, esses seres individuais, podem sim se materializar e provocar mortes, O mais conhecido, o mais famoso dos demônios que mata é o Exu Caveira e o Caboclinho, que as pessoas chamam de Caboclinho, que é geralmente um menino moreno, parecido com um índio, que aparece. Ele é extremamente violento. E quando ele se materializa, ele pode matar, segundo a crença, as pessoas. O Exu Caveira, ele utiliza a crença das pessoas, ele utiliza um modo legal, a ira, a raiva, para executar seus intentos. Não é tanto se materializando. Mas o Caboclinho não. Ele é pessoal e direto. Ele pode realmente, em alguns casos, matar pessoas dormindo. Demônios podem derrubar avião? Pode sim. E eu aconselho as pessoas que possuem empresas de transportes, que eles se aliem com Deus, que eles tenham pessoas que orem pelos seus transportes, pessoas que saibam lidar com o mundo espiritual, para que haja proteção de sua empresa. Não é nada místico, ou assim, não é porque existe o mal. E se você coloca um guarda na sua empresa, para guardar a sua empresa, de um ladrão não entrar, você também deve colocar um guarda espiritual, que é um homem de Deus, é um pastor, é um profeta do Senhor. Como nos Estados Unidos, os presidentes costumavam muito solicitar de Billy Graham seus conselhos, suas orações, sua proteção. E isso nós encontramos em toda a sociedade. O antigo egípcio tinha os sacerdotes, os babilônicos tinham os sacerdotes, os reis tinham os sacerdotes, as tribos indígenas tinham os pajé, os curandeiros, que oravam pela tribo para que Deus abençoasse a sorte daquela tribo. Então, em toda a história, em toda a Bíblia, encontramos pessoas pedindo a pessoas especiais de Deus, de luz, do mundo espiritual, para os proteger através das suas orações, das suas intervenções. No mundo atual não deve ser diferente. Ou seja, você tem uma empresa, procure um pastor, ore por ele, peça oração a ele, faça uma aliança com ele, e ele vai orar por você, vai proteger a sua casa, vai proteger a sua empresa.